Oi. Olá, estamos de volta. Aí foi só você falar que ia cair, caiu realmente. Mas você está me ouvindo bem agora? Sim, estou te ouvindo muito bem. A gente estava com um delay de aproximadamente acho que 5 segundos na outra comunicação. Eu Aham. terminava de falar e aí você não tinha reação por pelo menos uns 5 segundos. Então estava bem esquisito, porque eu não sabia se você estava ouvindo ou não. Mas agora acho que está instantâneo. Agora tá normal. O pessoal está até comentando aqui. Boa noite, Dudu. O pessoal aí, Luiz Fernando entrando. Muito bem, Dudu, nossos queridos ex-alunos e agora amigos, muito É, bem. Exato. Vamos lá, então. Vou recapitular só aqui, Rogério, então, só para ver se você conseguiu ouvir tudo que eu disse aquela hora. Então, as regras. Se cair, eu reconecto, como nós fizemos Ok? agora. Aham. O tempo estipulado, 40 minutos. Se a gente tiver mais Perfeito. perguntas, a gente avança um pouquinho. Essa live também, Rogério, ela fica disponível depois por 24 horas aqui no meu Instagram. E eu vou depois salvar ela também no meu YouTube e compartilho depois com a nossa rede para você também ter isso ad eterno. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado. Excelente. Nada, imagina. Bom, primeiro de tudo, eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você ter conseguido encaixar aí dentro da sua agenda essa live. Para mim é realmente bem importante que você esteja em uma dessas lives, por toda a consideração que eu tenho com você e também porque eu gostaria muito de te Obrigado. ouvir nesse momento, como brevemente a gente falou esses dias no WhatsApp, né? Isso. Então, Aham. já que o corona nos impede de tomar um chopp, então vamos fazer uma live, né? Aliás, saudade dos bons chopes, né? Isso é muito bom. Eu tô vendo aí o Dudu, o Valmir Cazon, o Naliel aí, né? Que entraram. Minha saudação a todos vocês e em especial a você, Mário. Quem tem que agradecer sou eu. Né? Imagina. Gosto muito de ver aí, participar desses momentos que você oferece. Acho importantíssima essa aproximação. Principalmente por quê? Porque temos algo inédito, algo muito situacional e partilhar e ouvir outras pessoas e outros pontos de vista nesse momento é imprescindível para que a gente crie um novo conhecimento sobre o que está acontecendo e crie alternativas, né? Não Perfeito. fique apenas com uma monovisão. Exato. Parabéns aí por essas iniciativas, tenho acompanhado algumas lives que você faz também, o material que você disponibiliza de excelente qualidade. Eu que agradeço aí a gentileza. Obrigado. Rogério, outra coisa, eu vou fazendo algumas perguntas para você, porque sempre eu starto as perguntas e depois o pessoal que está nos Perfeito. ouvindo pode ir colocando as perguntas aqui e eu vou lendo elas para você. Então não se preocupe com as perguntas que vão rolar aqui, que eu vou salvando elas e depois eu vou fazendo para você, tá? Pode ficar tranquilo e focado nas respostas, beleza? Maravilha, um apoio técnico desse me Você deixa viu? muito sossegado, ó. São anos e anos vendo o programa do Jô Soares, a gente vai aprendendo, né? Até a canequinha a gente tem, né, ó? E tem canequinha personalizada, ó, com nome também, ó, entendeu? Exato, mas você sabe que essa é a versão 2.0 pós-coronavírus. É, O André, que acabou de saudar você aqui embaixo, o André Koala, é, é. ele já está bolando uma arte para mim, para junto com o Pedro Ah, Marim, que faz as grande André. canecas, a gente poder fazer uma canequinha para você tomar comigo, por exemplo, na próxima, a canequinha Oh, que da legal. live. Legal, legal. Boa sacada, boa sacada. Isso é sensacional, muito bom. Exato. Vamos lá então, Rogério. Eu tenho bastante perguntas para você, mas eu não vou fazê-las, eu vou deixar o pessoal também perguntar aqui. Tem ex-alunos aqui, tem os nossos amigos, tem pessoas que, como você disse, se tornaram amigas nossas, enfim. E tem os nossos colegas profissionais, enfim. Tem uma galera que vai passar por aqui. Então, eu acho Que que bastante legal. gente vai querer te perguntar coisas. Eu queria Uhum. iniciar esse nosso papo aqui, Rogério, primeiro pela nossa versão acadêmica, né? A gente vem discutindo muito desde o ano passado, até pelo modelo governamental, muito dessa politização, aliás, dessa polarização, né? Ah, o governo é contra a ciência, contra a academia, e ficou toda essa questão. Acho que não cabe a gente entrar nesse mérito. Mas cabe a gente entrar nesse mérito de avaliar um pouco a perspectiva do papel da universidade em meio a esse cenário de crise, né?
A gente vê, por exemplo, vários estudos, várias análises de dados, você vê a Imperial College soltando estudos de previsão, estatísticas, enfim, você vê um papel bem importante da academia nesse momento para nos ajudar, para contribuir com esse atual momento. Como você, Rogério, com toda a sua bagagem de docência, coordenação, diretoria, enfim, como você vê o momento da universidade, a importância disso para esse momento? Bom, Mário, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um breve resgate, isso é muito importante, do que é a universidade na sua grande essência. Uhum. A universidade, na sua grande essência, ela é a ciência, ela é aquilo que são as buscas do ser humano. Se nós voltarmos um pouco para trás e ver o papel das grandes universidades históricas nesse contexto de aprendizagem e de ciência, nós vamos perceber que o que nós temos hoje tem um berço. É essa palavra que eu gostaria de fixar, né? O berço da solução desses problemas que nós estamos vivendo, ele está na ciência, ele está nas universidades. Se nós não tivermos uma universidade que tenha um papel presente na sociedade, e essa presença, ela não é meramente formativa, não é aquela situação de que eu vou lá para pegar ou para pagar um diploma, não é isso. A universidade, ela tem que ter um papel de uma presença muito maior, de agreminar soluções e de propor alternativas para que nós possamos entender o momento. Olha que interessante uma reflexão que a gente fez esses dias com um grupo de professores. Dificuldades existem para a gente prover soluções, mas as soluções existem. E a gente passou esses dias correndo atrás de aula online, de situações de aulas para os alunos de formas diferentes, de uma série de coisas. De onde surge todo esse contexto, se não de um esforço mútuo? Uhum. Então nós precisamos, sim, valorizar esse esforço mútuo. A dificuldade que nós temos no ambiente sociopolítico hoje, devido a essa situação da polarização situacional, é o fato de não nos reconhecermos como essência naquilo que somos. Os papéis hoje estão muito confusos. E aí eu misturo política com a educação no seu sentido, e a educação que deveria ter um papel primordial de resposta, ela passa a estar sujeita aí a ideologias. É complexo isso, como você mesmo disse, não vamos entrar no ambiente aí das discussões ideológicas. Por isso eu digo o seguinte, a universidade é o berço das grandes transformações. Se nós investirmos direito nas universidades, nós vamos ter resposta para as grandes descobertas. Vamos fazer só um comparativo aqui. A grande escola de Sagres, por exemplo, né? Berço do quê? Berço do entendimento das grandes explorações. Quando os grandes desbravadores queriam conquistar novos espaços, eles se aninhavam onde? Justamente nesses berços de conhecimento. Então, nós precisamos, como sociedade, reconhecer e valorizar, e o governo precisa reconhecer e valorizar esse berço. Perfeito. Não, fantástico. Eu concordo plenamente com essa questão. Acho até que, não sei, tenho a convicção de que ambos os lados estão errados, o setor privado e o setor público, porque há um afastamento diferente do que há em outros países, né, entre academia Sim. e setor privado. Um parece que se opõe ao outro como imã, né, como polos que se opõem. Então você vê muito o setor privado criticando a academia criticando o setor privado. E no final das contas, a falta da conexão entre ambos, né, a falta de certa empatia entre ambos os polos, no meu ponto de vista, também interfere muito nisso, porque você acaba vendo
até no dia a dia mesmo, em conversas com pessoas em geral, você vê assim o cara falando, isso aí, se ele dá aula lá, ele vive da faculdade e tal, como se fosse um certo desprezo, né, a essa questão. Aquela pergunta que às vezes, né, nos fazem, professor, você trabalha ou só dá aula? Né? Exato. Surge ainda uma ideologia como essa, né? Exato. Mas quando você lembrou... Não, perdão. Não, você ia concluir? Você lembrou de algo muito interessante. Pois não, pode concluir. Não, eu só ia concluir dizendo que, claro, nós estamos em um estágio de evolução, como uma política recém-aberta a se considerar de uma visão mais ampla, né, em termos cronológicos. Eu acho que tudo é uma questão de experiência e aprendizado, né? Sim, mas sim. O que fica muito nítido para mim é exatamente essa percepção que talvez a gente tenha agora de que é interessante que ambos, setor público e privado, se conectem e dentro da universidade isso também fique mais visível, que a universidade se aproxime mais das empresas para a resolução de problemas, né? Para que haja essa encomenda para a universidade. Olha, temos essa situação aqui e precisamos resolvê-la, né? Se nós pegarmos histórias como Yale, por exemplo, nos Estados Unidos, Harvard, nós vamos perceber que não existe essa dicotomia entre público e privado. Uhum. O que acontece? O privado depende da universidade para encontrar soluções. Uhum. E é isso que nós precisamos ter de forma clara, né? O que a universidade gera? Ela gera capital intelectual. Uhum. E o capital intelectual, ele é empregado na forma de produzir riqueza. Uhum. Então, se seu setor consegue ver essa dimensão de proximidade, ele vai investir. Uhum. Você sabe que a gente se esforça e se esforçou, e a gente vive se esforçando em aproximar no curso de negócios internacionais a realidade prática da teórica. Por quê? Seja com visitas, com parcerias, com estímulos, para que a gente mostre para o aluno que está se formando que não existe distanciamento, existe aproximação, Uhum. na medida em que ele se envolve. Uhum. O sonho é esse. Agora, falar em políticas públicas ou políticas educacionais focadas nessa parceria, nós ainda no Brasil vamos resvalar, vamos esbarrar em interesses pessoais. E aí é que se destrói, porque enquanto há interesse pessoal, não existe o interesse coletivo. Uhum. Perfeito. Exatamente. Rogério, eu queria aproveitar também e já emendar no segundo tema, mas antes disso, só comentando aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, coloquem as perguntas aqui, que daqui a pouquinho eu já vou começar a lê-las aqui para o professor Rogério, tá? Eu vou, enquanto isso, fazendo as minhas, mas daqui a pouco eu gostaria muito da opinião de vocês e do feedback de vocês, pode ser comentário também, coloca aí. E para quem chegou agora, eu estou aqui com o professor e mestre Rogério Teixeira da Cruz, meu colega de Unimap. Você acabou não se apresentando, mas academicamente me fale até onde você está, né? Pois é. Fiz graduação, né? Sou formado em que chique, hein? Administração com habilitação em gestão de negócios internacionais, que é o curso que antecede o curso de GNI, né? Sou da quinta turma desse curso, me formei lá em 2006, né? Depois eu fiz uma pós na Unicep de São Carlos, em gestão e produção de açúcar e álcool. Depois eu fiz uma outra pós na Fundação Dom Cabral, né, em gestão de negócios, reconhecidamente uma das melhores escolas de gestão e negócios da América Latina, né, e realmente o curso é muito bom. E depois fiz mestrado em administração na Unimap. Né? Perfeito. Atualmente estou aí professor de graduação e em stand-by de pós-graduação também, né, da Unimap. Sou diretor da Faculdade Anglo aqui em Piracicaba. Sou agora membro associado do PSEG da USP também, orientador aí para gestão e negócios. Show.
sou consultor da Sirius, lá de Americana, né? A gente se encontra por lá de vez em quando. Perfeito. E estamos com mentorias também aqui para alguns empresários na cidade, né? Algumas pessoas, estudantes e universitários no cenário de formação, vida e profissão. Show de Isso é um bola. pouquinho. Esses são os 10 minutos de currículo, né? Vamos que vamos. Mas vamos lá, Rogério, vamos lá. Então a gente estava falando de universidade, a gente estava falando desses desafios e eu vou tentar criar um vínculo agora para o setor privado, até para a tua atividade atual aí com a Sirius. Esse modelo hoje, até para tentar conectar essa ideia de universidade e empresa, né? Hoje, o modelo que vocês empregam na consultoria tem alguma relação com o seu conhecimento acadêmico? Pergunta bem óbvia, hein? Bem óbvia mesmo, né? Facinho, né? Alternativa A ou B, né? É todo conhecimento, todo vínculo, né, que a gente tem. Por quê? Quando nós apresentamos um diagnóstico para uma empresa, seja no sentido de gestão, seja no sentido de qualidade, a consultoria ela tem por mérito se basear em alguns princípios. E é justamente naquilo que a gente aprende que a gente vai estar trabalhando em si. Uhum. Então, seja no planejamento estratégico para uma empresa, seja na adequação, né, das questões organizacionais, muitas vezes nós somos chamados para esta finalidade, seja para questões financeiras especificamente, ou seja, para o universo da qualidade, que a Sirius também é forte nisso, são esses cenários que nós temos como berço. E onde que a gente aprendeu isso? Na universidade. Onde que a gente discute isso, onde que a gente troca. E onde, inclusive, né, que é muito interessante a gente dizer isso, às vezes a Sirius faz isso, às vezes ela resgata alunos que nós evidenciamos como bons, no Senac, na Unimep, em outros berços, e a gente leva para as consultorias, a gente apresenta para as empresas como o quê? Como solução. Porque é prático e a gente conhece. Show. Fantástico. Rogério, ainda focando um pouco mais agora no setor privado, né? Estou passando mais para esse setor. Nas atividades hoje de consultoria, como é que tem sido a reação das empresas em relação a esse fenômeno aí do coronavírus? Da base dos clientes de vocês, enfim, os clientes que você tem atendido e até as mentorias que você citou aí. Isso. Interessante, né, que como nós trabalhamos com planejamento estratégico, e quando começou a se alardear lá na China os impactos desse novo vírus, nós, quanto consultoria, chamamos algumas empresas e alertamos para possíveis impactos que poderiam acontecer. Algumas empresas tomaram iniciativas prontas para se adequar. Outras acabaram falando, não, isso não vai impactar a gente, isso aí é bobagem, a gente não vai ter reflexo disso no curto prazo. Sim. E é incrível de você perceber a falta, atenção agora para a palavrinha, né, de um planejamento estratégico para as empresas. Sim. Quando a gente fala em planejamento estratégico numa consultoria, o microempresário ou o pequeno empresário vai falar, nossa, mas isso é uma coisa distante da minha realidade, é muito caro, eu não consigo. O cara vai vir aqui achar problema na minha empresa. Isso aí é coisa para consultor ganhar dinheiro e tal. Não é, muito pelo contrário. O que nós acabamos evidenciando nas empresas que tinham um planejamento estratégico bem estruturado, foi muito fácil de remanejar equipes, reorganizar trabalhos e redimensionar ações. Foi muito tranquilo. E as empresas não tiveram impacto no que diz respeito ao seu capital intelectual. Olha só. O que me preocupa muito nesse cenário que nós estamos vivendo? Não é o momento atual. No momento atual nós estamos passando, né? É como se nós tivéssemos entrado num furacão e nós estivéssemos no olho dele. O olho é um lugar silencioso, parado. O que me preocupa efetivamente é o
pós. Como é que nós vamos sair da crise e como é que nós vamos, quanto empresas, organizações, instituições, enfrentar a realidade nua e crua que nós vamos ter lá na frente. Uhum. E essa reação, ela é melhor ou pior com o capital humano? Ela é melhor, com certeza, né? Exatamente. Só que, o que nós estamos percebendo por parte de alguns empresários? Aqui em Piracicaba, eu tomei conhecimento, né, por uma amiga contadora que me ligou recentemente, e ela dizia: Rogério, estou desesperada porque eu estou fazendo 80 rescisões por dia. Caraca! Então, o que acaba se percebendo? O empresário, ele fica atento a certas oportunidades. Entendi. E nessas situações de oportunidades, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Ah, mas é uma forma de fazer economia, é uma forma de reduzir. Concordo. Vai ter a sua economia, só que lá na frente você vai estar novamente onde? Numa situação de retrocesso, não de avanço. Sim, perfeito. Isso por quê? Porque falta um planejamento estratégico. Né? O diagnóstico é esse. Uhum. Nós não temos cultura organizacional que permita isso. Você Como me a gente permita não se perguntar... prepara? Desculpa, posso fazer uma pergunta só para não perder até esse raciocínio? Claro. Você tem enxergado que talvez alguns empresários estão se utilizando, inclusive, desse momento, que não é fácil para ninguém e tudo mais, mas alguns estão utilizando como muleta? Sim. Uhum. A muleta, a desculpa e a oportunidade são situações que andam sempre juntas. Uhum. Né? E quando a gente faz e traça um perfil do empresário brasileiro, né, do empreendedor, Uhum. Infelizmente nós vamos ter uma grande fatia deles que vão estar muito mais preocupados em guardar R$50 no bolso, R$100 no bolso, do que ver aí o seu time lá na frente recuperando e reposicionando a empresa para um status melhor do que aquilo que estava. Sim. Tem, Mário. Infelizmente tem, e tem muito. Sim. O empresário brasileiro, em geral, ele é extremamente empreendedor, em aspectos até inovador, mas gestor quase nada, né? Muito empreendedor, pouco gestor, né? Por quê? Essa é uma pergunta que muitos nos fazem, né? Sim, essa seria a minha pergunta. Por que será? Grande parte do berço do empreendedorismo brasileiro está nas empresas familiares e não nas compartilhadas por situação empreendedora verdadeira. Uhum. Eu tenho uma solução, trabalhei em uma empresa, aprendi a fazer alguma coisa lá, aí eu acho que eu consigo tocar, eu saio e monto uma concorrente. Sim. Né? E quem que eu chamo para ser meu sócio? Meu irmão. Quem que eu chamo para trabalhar no meu escritório? A minha esposa. O vínculo, o ninho que se cria é um ninho perverso, que é o quê? Nós em gestão dizemos o seguinte: nunca contrate uma pessoa que você não possa demitir. Se você contrata uma pessoa que você não pode demitir, você está cavando seu próprio Sua cova. arcabouço, né? Arcabouço. Isso é uma fatia. A outra fatia, que nós atendemos muito: confusão financeira de recurso na empresa. A empresa sustenta a família e a empresa se sustenta. As contas não se dividem, né? Se misturam tudo. Perfeito. Isso. Então, tudo isso está dentro de uma situação, né, que a administração chama, né, de falta, né, de definição. Essa situação de falta de definição, ela vem por quê? Porque, infelizmente, o empresário ele não busca qualificação profissional. Perfeito. Né? Você é um empreendedor, a quem eu admiro muito, porque sempre teve garra, peito, acreditou, foi em frente, buscou, busca as melhores
proposições para a sua empresa, tem, né, uma marca de respeito já, vai fazer 8 anos, é isso? Exatamente. Muito bem. Tem uma história, e dentro dessa história você tem o quê? Você está construindo um propósito, um objetivo, então você sabe muito bem que não é teoria falar em missão, visão e valor. Declaração estratégica é algo que se define e se segue. Uhum. Propósito estratégico é algo que se estrutura. E planejamento estratégico é algo que se conquista. Então, o berço ele é muito viciado nisso. Nós temos muitas empresas familiares que não enxergam, né, a outra palavrinha mágica agora, profissionalização da gestão como algo essencial. Fantástico. Se eu faço bem uma coisa, eu posso fazer melhor ainda se eu profissionalizar ela. Sim, né? sim. E acabamos que voltamos, em termos de profissionalização, especialização, busca de conhecimento, a pensar em universidade, né? A pensar em escola técnica, enfim. Mas não vamos voltar, né, nesse debate. Não foge. Eu vou colocar uma pergunta aqui da Daniela. A Daniela, Rogério, ela é minha parceira BNI, ela tem uma empresa chamada Polar, especialista em manutenção de ar-condicionado e refrigeradores, tá? Loja americana. Ela pergunta para você assim, Rogério, quais informações estratégicas para evitar demissões, principalmente em massa? Além das alternativas que já estão sendo apresentadas pelo governo, a cultura empresarial, enfim, que informações você, como consultoria, poderia minimizar esse impacto para ela, por exemplo? Daniela, muito obrigado aí pela pergunta, né? É sempre muito bom compartilhar esses vínculos, principalmente com os profissionais de RNE, BNI, né? Esses círculos de negócios que são muito pujantes e importantes para a nossa sociedade. Informações estratégicas nos dizem respeito a quê? Vamos lá. Um planejamento estratégico de uma empresa, ele vai se dividir no universo profissional, no universo financeiro e no universo de negócios como um todo. Geralmente as empresas elas têm uma dificuldade muito grande em termos de giro financeiro. Quanto tempo a minha empresa conseguiria sobreviver sem faturamento? Essa é uma pergunta que algumas empresas começaram a se fazer assim que a quarentena chegou. Exato. Assim que olharam para os lados e falaram assim, viu, mas eu não vou ter venda? Quanto tempo eu consigo viver? Uhum. Antes de se perguntar isso, quais são as alternativas possíveis, né, em termos de conhecimento, para que nós possamos avançar desta fase? E outra, né, qual que é o conhecimento que a empresa tem do seu negócio, do seu ramo, para poder definir novas linhas de atuação, se reinventar, para depois o quê? Evitar essas situações das demissões em massa. A demissão em massa, ela é tipificada pela situação do fluxo financeiro. E essa é a primeira grande iniciativa. E a segunda grande questão é a falta de conhecimento, a falta de detalhes técnicos e estruturais da própria empresa. Uhum. Então, Daniela, quanto mais informação nós tivermos, tanto da empresa quanto do negócio, quanto dos funcionários, quanto do berço onde nós estamos, menos vulneráveis, olha aí a palavra, né? Nós vamos estar para tomar decisões incorretas. A tomada de decisão não é fácil, mas ela deve ser assertiva. Sim. Tomar decisão com dados já é difícil. Imagine sem dados, né? Exatamente. E agora nós temos aí pacotes novos, né? Hoje nós temos aí, se eu não me engano, que o governo autorizou a suspensão dos contratos de trabalho e redução também dos salários em até 70%, alguma coisa assim, se não me engano. Eu não consegui. Isso.
são situações que vêm no momento em que nós precisamos discutir. Nós vamos demitir, nós vamos sentar para conversar. Difícil está para todo mundo. Um amigo meu, professor James, você conhece bem, né, proprietário da Sirius, bem disse ontem, né, numa conversa que nós estávamos tendo. Percas, todos nós vamos ter. Pode ter certeza disso. Né? Todos nós, numa escala maior ou menor, estamos num processo de perda situacionado a partir de agora. Perfeito. Agora, onde que nós vamos ganhar juntos? Essa é a pergunta. Isso é um desafio. Excelente pergunta e excelente reflexão. Eu tenho mais uma pergunta, Rogério, mas antes só de fazer a pergunta, para quem entrou agora, eu estou aqui com o professor Rogério, ele também é da Sirius Consultoria, e se vocês tiverem perguntas, pessoal, comentários, fiquem à vontade aqui em colocar para que ele possa nos ajudar e nos orientar. O Sérgio Soares, inclusive, escreve uma informação aqui que eu não entendi. Sérgio, depois complemente só, por favor, se colocar até 70%. Eu acho que será que é a redução do salário? Que ele quis salário, dizer? isso. Exatamente. Tá. Exatamente. Legal. Tá. Obrigado, Celinho. Rogério, eu ontem assistindo uma live, depois que terminou a minha, eu assisti uma outra de uma outra pessoa e eu vi essa pessoa falando assim, e eu vou jogar duas ideias, a de ontem e também gostaria de ver... Ah, Daniela comentando tua resposta, tá? A resposta é incrível. A Daniela, da sua resposta que você deu para ela, comentou, resposta é incrível. Obrigado, Daniela. Rogério, ontem na live eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, eu gostaria da sua opinião sobre isso, e eu vou linkar com a outra coisa que eu já tinha ouvido ano passado. A pessoa que eu ouvi falar, ela é especialista em cenários macroeconômicos, enfim, é um economista, e ele dizia assim que esse é um momento em que nós brasileiros, que sempre reclamamos do Estado, temos que nos utilizar do Estado, porque a gente reclama que o Estado não nos retorna nada dos impostos. Então, esse é um momento em que nós temos que usar as coisas que vão ser oferecidas pelo Estado. Não sabemos na prática se isso vai ser fácil, usar essas linhas de crédito, mas não vem ao caso. Mas ele diz que esse é o momento da gente usar o Estado. E lá no ano passado, numa palestra na Fiesp com 2 diretores do Banco do Brasil, eles diziam que o grande objetivo do Banco do Brasil, corroborando com a baixa da Selic e tal, era fazer com que o brasileiro se estimulasse a não tirar dinheiro da pessoa física, do dono da empresa, para capitalizar a empresa em horários de crise, mas que ele usasse o banco como essa válvula de escape. Por isso a Selic reduzindo seria essa alternativa. Esse é o momento de a gente olhar para o Estado e falar, Estado, agora eu vou usá-lo. Eu vou tomar a liberdade, Mário, né? Primeiro de comentar que nós estamos vivendo a era das lives, né? Que legal isso. A aproximação tornou-se criativa e o aprendizado a partir dessas lives são fantásticos também. Eu separei aqui uma frase do professor Roberto Setúbal para esse momento. Né? Ele diz assim: a questão não é ter o problema, mas a forma como reagir a ele. Né? Veja, o Estado, ele é uma máquina lenta. Todo mundo sabe disso. E o que faz o Estado ser mais rápido? A sociedade. Só que a sociedade é organizada. Organizada de tal forma que sim, que possa usar o Estado com sabedoria. Para quê? Para que nós possamos saber que não podemos somente reclamar do Estado que temos. Nós somos o Estado que temos, porque nós colocamos estão no poder lá. De uma forma ou de outra, temos esse democrático. Né? E sim, é o momento de usar o Estado. Mas eu vou dizer, né, agora como Rogério, também empreendedor e também professor. Não esperemos apenas do Estado. É preciso que os homens capazes de mover, né, discussões a respeito de oportunidades e de outras realidades também criem condições
de enfrentamento que sejam racionais. Então, a questão é o enfrentar. O Estado ele vai ter um limite de capacidade para ele poder ajudar. E fora esse limite, somos nós que devemos fazer a nossa parte. Para fomentar um pouco a discussão, gostaria de oferecer uma linha de raciocínio. O que é uma cooperativa? Uma cooperativa são empresas ou empresários que se unem em prol de um objetivo comum, né? O ambiente cooperativo, ele funciona muito bem. E quando se duvidou do ambiente cooperativo no cenário financeiro do Brasil, Sicoob, Sicredi e outras cooperativas de crédito deram uma resposta que acabaram criando situações para os grandes bancos de corporações que fizeram com que eles mexessem a sua estrutura aí. Talvez, né, um pouco do cenário de resposta para essas questões seja o próprio ambiente cooperativo. Show. Dentro dessa linha de raciocínio. Sim, sim. Excelente resposta. Eu acho que você pegou um exemplo que foi bem assertivo, exatamente no sentido das cooperativas. O sistema bancário, o sistema financeiro realmente se reformulou a partir desse momento em que as cooperativas se tornaram consolidadas, né? Sim. E um outro fenômeno nesse sistema bancário que também veio para dar outro chute na bunda foram as fintechs também, com essas questões de tecnologia, enfim, não usar o dinheiro, não ter agência, as estruturas enxutas, tudo facilitado, né? Meu pai mesmo, como um ex-bancário de 35 anos de banco, dia que eu abri a conta no Nubank, sem ter ido a nenhuma agência, sem nada, sem documento, ele falou para mim, isso aí pode dar problema, será que isso não vai dar golpe, né? Você vai perder dinheiro. Manda um abraço pro seu pai. Manda um abraço pro seu pai. Pode Gosto deixar. muito dele. E as fintechs, Mário, só contribuindo, né, tem algumas pesquisas do MBA em Gestão e Negócios aqui do PSEG USP, que estão fazendo estudos, né? Eu estou orientando isso sobre a questão das fintechs. E veja, as fintechs elas surgem exatamente com a brecha ocasionada pelo ambiente cooperativo nas situações financeiras. Então nós vemos o quê? Nós vemos uma reformulação geral daquilo que era apenas um monopólio, né? uma dimensão muito fechada, para novas tendências, novas oportunidades, novos desafios. E esse é um momento, eu gostaria de já deixar isso evidenciado na minha fala, esse é um momento de esperança, certo? Nós precisamos ser, olha aí, todo mundo que está me ouvindo agora, eu gostaria de dizer isso em alto e bom tom. Nós precisamos ser líderes de esperança. O que é líder de esperança? É dizer, tá difícil, é complicado, mas a gente vai passar e nós vamos ter o quê? Novas realidades. Porque se nós não formos líderes de esperança nesse momento, o pós-trauma vai ser pior do que o próprio trauma em si. Show. Excelente. É um termo que eu vou começar a usar. Líderes de esperança. Faz todo sentido pro momento. E é forte no sentido positivo, sim, né? Sim. Muito bom. Rogério, só antes de eu... o pessoal mandando um abraço aqui para você, Rogério. Antes de eu ir para finalmente, né? Até porque o nosso horário já estourou um pouquinho, passa rápido o tempo, né? Poxa vida, papo tá bom. Pessoal, se vocês voltam a falar, se vocês quiserem comentar ou perguntar, aproveitem aqui do Rogério, porque eu já vou daqui a pouquinho entrar olha lá, a Flávia Torres falando que também vai usar o líder da esperança. Muito bom. Flávia é uma querida irmãzinha. Flávia, amo muito você, querida. Profissional de primeira linha, viu, Mário? Legal. Muito bom.
Antes de entrar na reta final aqui, Rogério, se me permite mais alguns minutos aqui da live. Pois não, pois não. Me fala um pouco, Rogério, só para a gente também não deixar o nosso lado internacional de lado na nossa live. Opa! Me fala um pouco da sua visão agora a nível internacional, não no sentido econômico, previsão, porque está muito difícil prever qualquer situação ou coisa do tipo, mas um pouco da percepção sua em relação ao cenário internacional, pensando nessas questões de esperança, de como você está vendo esse movimento, a Itália sofrendo absurdamente, a Espanha sofrendo absurdamente, a gente aqui ainda em processo inicial, provavelmente com coisas aí que vão vir, né? Como que você está vendo esse movimento, até o aspecto da religião se intensificando nas pessoas nesse momento, né? Acaba que as pessoas no dia a dia, na correria, se afastam um pouco do lado espiritual e agora acabam se apoiando. E eu percebo isso até em uma análise internacional, que a coisa está acontecendo dessa mesma forma. Mas sendo objetivo na pergunta, a nível internacional, como que você está percebendo essa movimentação? Ela está similar ao que está acontecendo aqui no Brasil, os empresários tentando ser líderes da esperança, enfim, o que a gente pode aprender com tudo isso aí? Primeiro, em linhas muito objetivas, mas muito impactantes, nunca nós nos vimos tão globalizados como nós estamos agora. Segundo, nunca nos sentimos tão dependentes e frágeis como nós estamos agora. E dentro desse cenário internacional, esse é o momento para rever a nossa postura no sentido de integrar, interagir e criar novos caminhos. Eu acho que o isolacionismo, ele está tirando, né, tá deixando de lado a situação própria da pessoa para fazer com que valores reais possam aflorar. Com os empresários que eu trabalho em mentoria, eu sempre trabalho um tripé situacionado na situação da pessoa, o pessoal, eu e a minha interação com o mundo, o profissional, a minha linha de formação e as minhas expectativas de realidade, e o meu espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião na sua essência nesse momento. Mas é justamente o link que você tem em dar respostas de esperança, em respostas humanas, respostas positivas e afirmativas aos problemas que você tem ou que outras pessoas também possuam. O movimento Focolare da Igreja Católica é um movimento muito antigo e ele traduz, né, uma filosofia de vida que agremina pessoas de várias religiões dentro de um mesmo ambiente de discussão para falar sobre vida. Legal. E é muito bonito porque eles têm uma cultura que diz assim: nós precisamos fazer surgir a nova humanidade. Eu vou me apoiar, Mário, nessa palavra nova humanidade para responder para você. O nosso grande desejo nesse momento, em termos de negócios internacionais, em termos de comércio exterior, é uma nova humanidade em que a troca, seja para importar ou para exportar, nunca foi tão necessária, mas não com valores apenas financeiros, e sim com causa muito bem definida. Essa é um pouco a minha visão nesse sentido. Show de bola. Naliel, nosso grande amigo lá de Santa Bárbara, parabenizando aqui pela live, parabenizando você pelo conhecimento, pelas explicações. O Célio Soares também da TGRH, parabenizando aí. Enfim. Obrigado, grande abraço. Pessoal, eu vou fazer o encerramento aqui da live com o Rogério. Rogério, suas últimas considerações, por favor, para os nossos amigos, para quem nos ouviu e para quem vai nos ouvir depois que ela estiver gravada aqui. Olha só, vou tomar a liberdade aqui de parafrasear também Henry Ford, nesse finalmente aqui.
às vezes, né, no nosso dia a dia, a gente erra muito e a gente acaba fracassando em alguns sonhos, propósitos e objetivos. Eu acho que esse é o momento em que todo mundo parou para pensar, nossa, nós fracassamos, né, em não controlar, tem gente morrendo, a gente está perdendo, o fracasso ele bate muito a nossa porta e às vezes a gente desanima. Henry Ford disse assim: fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez de maneira mais inteligente. Então que a gente possa entender o quê? Que o homem errou, né? Hoje na Globo News eu estava vendo uma discussão sobre o consumo de animais vivos na China, aquela teoria maluca que surgiu por lá. Não vamos entrar no mérito. Mas se erramos por uma ou outra coisa, não cabe culpar a quem. Cabe dar as mãos nesse momento e dizer, vamos fazer diferente e de forma mais inteligente. Eu acho que é isso que fica como grande mensagem. Maravilha, Rogério. O Ricardo aqui fala pelo conteúdo, agradecendo pelo conteúdo fantástico, parabenizando você também. O Ricardo ele é da Nippon Line, ele é da indústria Nippon Line, fabricante de colchões, ali em Hortolândia. Tem uma loja boutique ali em Nova Odessa agora, recentemente inaugurada. São colchões super tops, vale a pena conferir. Parabenizou você aí por te conhecer, Rogério. Obrigado. Bom, queria te agradecer muito, Rogério. Acho que a gente poderia ficar aqui por algumas horas aí te ouvindo, enfim, conversando com você. Mas obrigado por esse tempo aí que você dedicou com a gente. E espero em breve a gente falar de novo, né? Não sei se por live ainda ou se não pessoalmente. A gente poder trocar uma ideia aí, vai ser um prazer. Obrigado mesmo, viu? A gente senta num barzinho para tomar um chopp. Eu acho que vai ser uma melhor, né? Vai ser uma ótima, exato. E aí a gente formula estrategicamente como nós vamos nos tornar líderes da esperança de forma efetiva. Exato, perfeito. Ok. Queria só reforçar aqui o pessoal que ficou com a gente até agora, que essa live fica salva no meu store por 24 horas e depois que ela passa esse período, ela vai ser baixada e editada para colocar no YouTube, lá no canal, e depois eu divulgo aqui também nas redes sociais aqui essa live. Rogério, muito obrigado, boa noite para você, uma boa noite para sua esposa, mande um abraço para ela e se Deus quiser, nos vemos em breve. Valeu. Obrigado você, Mário, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Quero agradecer a todos aí que estiveram com a gente. É muito enriquecedor esse momento. Que Deus nos abençoe e que sejamos aí mensageiros dessa esperança que deve surgir em nossos corações. Obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado a você. E um abraço para o Valmir aqui, que mandou um abraço digital para nós. Um abraço digital. Cotovelo, né? Isso aí. Até mais, Mário. Valeu. Tchau, tchau.